virtual, nossa 11ª aula do português. Foi dito na aula de segunda-feira passada que hoje a gente iria começar o módulo 5. Porém, no encontro remoto, eu percebi que algumas pessoas estavam ainda com um pouquinho de dúvida sobre o que já tínhamos visto no momento em que eu fiz a revisão e algumas perguntas para vocês. Então, eu decidi fazer para vocês uma revisão. A gente vai dar uma pausa agora, paramos no módulo 4, e a gente agora vai dar início a um processo de revisão dos conteúdos que já foram apresentados para vocês nessas aulas virtuais, ok? Então, para o 6º ano hoje, na nossa 11ª aula de língua portuguesa, eu gosto muito de frisar porque às vezes vocês perdem, né? E diz, professora, qual é o número da aula? Então, a gente está hoje na 11ª aula de língua portuguesa, tá? À distância. E hoje a gente vai estar revendo e revisando o substantivo. A gente vai ver desde o conceito de substantivo, as suas classificações que foram apresentadas, substantivo comum, próprio, derivado, coletivo, primitivo, todas aquelas classes que a gente foi apresentado já para a gente. Então hoje a gente vai rever substantivo, tá? E que com essa aula a gente possa ainda tirar alguns requisitos de dúvida que vocês tenham, tá? Aí na aula de hoje a gente vai rever substantivo, ok? Aí agora a gente vai ver um pouquinho do conceito e já as suas classificações, e ao longo da aula eu vou estar falando novamente quem é que, né, qual a sua definição e alguns exemplos, tá? Eu peço que, se vocês tiverem dúvida, deixe aqui no comentário dessa aula, ou mande para mim por e-mail, ou espere a quinta-feira, que é nosso encontro remoto, sempre às quintas-feiras, ok? Agora a gente vai ver substantivo, aí logo, né, de início eu já trago a definição e começo com os exemplos como sempre. Agora eu só quero revisar aqui, relembrar e revisar os conteúdos e classificações de substantivo, que é essa classe gramatical tão importante, né, para a nossa língua, uma vez que, quando eu digo que substantivo é a classe gramatical que nomeia todos os seres, sendo eles reais e irreais, eu digo que substantivo ele nomeia tudo que existe ao meu redor. Se você está no seu quarto, cama é um substantivo, cadeira é um substantivo, você está assistindo essa aula no celular, é um substantivo, se você está no computador, tanto de mesa como notebook, são substantivos, o seu nome é um substantivo, aquilo que identifica que é o seu nome próprio, por isso a gente chama de substantivo próprio, é um substantivo. Então, tudo que você imaginar, sendo ele real ou irreal, classifica-se como substantivo, ok? Aí aqui eu trago a definição mais uma vez, que é a classe de palavras que nomeia todos os seres, sendo eles reais e irreais. Aí aqui eu já trago uma das classificações dos substantivos, que é quando a gente fala de substantivo comum. Como o próprio nome já diz, substantivo comum é algo comum que a gente encontra por toda parte, certo? São os objetos, são coisas bem comuns. E aqui eu trago para a gente água, sol e rocha. Essas são substantivos que a gente classifica como substantivo comum. Aquele SC na abreviação, certo? Quando a gente vai fazer análise sintática. Vejam só. Agora, como eu falei no início dessa aula, a gente vai ver exemplos de substantivo próprio. O que é que caracteriza o substantivo próprio? O que é o substantivo próprio? Substantivo próprio é o substantivo que ele vem dar nome a pessoas, lugares e repartições públicas. E o interessante desse substantivo, dessa classificação, o que diferencia ele dos demais é que sempre ele vai ter o início com uma letra maiúscula. Substantivo próprio, ele vem aqui para dar nomes a pessoas, lugares e repartições públicas. Sempre tem início com letra maiúscula, sempre. Se não tiver com letra maiúscula, não deixa de ser um substantivo próprio, porém a sua escrita está de uma maneira incorreta, está errada, ok? Que essa é uma das características da classificação desse substantivo. Quando eu falo, aqui eu coloquei Manaus como cidade, é o substantivo próprio, que eu estou falando aqui de lugar. E quando eu falo Lucas como nome de pessoa, e assim todos vocês da sala, quando a gente está ali fazendo a chamada em si é um exemplo de um substantivo próprio de todos que compõem ali aquele encontro e formam o nosso 6º ano. Substantivo próprio, ele vem para dar nomes a pessoas, lugares e repartições públicas. E sempre tem início com a letra maiúscula.
quando a gente fala de substantivo primitivo, quando a gente fala de primitivo, a gente já lembra que é algo que vem lá dos primórdios, aquele que iniciou tudo, né? Então aqui a gente traz que substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhum outro substantivo, tá? É ele que vai dar origem a um novo substantivo, mas ele não derivou de nenhum outro já existente. Vejam só, substantivo primitivo não deriva de nenhuma outra palavra. Ele que vai dar origem a novos substantivos. É como se fosse aquela palavra que ele que traz o radical, é o meu primitivo. É a partir dele que a gente vai ali surgindo novos exemplos e novos substantivos. Aí eu trouxe pedra, dia e rocha. Com base nesses substantivos primitivos, a gente vê surgir novos substantivos, ok? Pedra a gente diz de pedreiro, pedregulho, então tudo são substantivos derivados que ele vem de origem do primitivo, que é aquele que traz o radical, tá certo? Aí aqui a gente vê em seguida do primitivo o substantivo derivado. Como o próprio nome já diz, assim como no primitivo, ele deriva de algum outro já existente, certo? O primitivo ele traz o radical. Esse aqui ele já deriva de um substantivo existente, pré-existente. Eu disse o seguinte, deriva, ou seja, é formado de outra palavra já existente. Eu tenho aqui um exemplo do substantivo primitivo, pedra, dia e rocha. E aqui eu trago esses mesmos substantivos como ele é apresentado como um derivado, que é aquele que teve origem do primitivo. Aí aqui eu tenho pedra, pedreiro, dia, diário e rocha, rochedo. Então aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês de substantivo primitivo e quando ele deriva em um novo substantivo, ele torna um substantivo derivado. Então eu tenho aqui pedra, derivou para pedreiro. Quando eu falo dia, eu falo de diário. Quando eu digo rocha, eu falo de rochedo. Então esses são substantivos primitivos e derivados. Por isso eu fiz questão de trazer o mesmo exemplo do primitivo para o derivado, para que vocês pudessem ver como ocorre esse fenômeno na língua portuguesa. Já aqui, nos substantivos simples, é aquele que é formado por apenas uma palavra. Como o próprio nome já diz, ele é simples. Cuidado para não confundir com o comum. Comum é uma coisa e o simples ele é outra. Ele é formado por apenas uma palavra, tá? Ele não pode ter 2 núcleos, ele tem apenas um, certo? E aqui como substantivo simples, eu trouxe trenó e trilha. E dentro dessa explicação do substantivo simples, eu já quero adiantar para vocês, anotem já aí no caderno de vocês, dessa revisão, eu quero que vocês coloquem aí no caderno 3 exemplos de substantivos simples que vocês têm ao seu redor e 3 exemplos de substantivo comum que tem aí no ambiente em que vocês estão assistindo essa aula, certo? Coloca lá, como eu sempre falava no caderno, atividade, coloca a data de hoje, segunda-feira, e coloca essa pesquisa que eu estou pedindo para que vocês façam. Substantivo comum, substantivo simples, ok? Aqui eu também trago o substantivo composto. Já falamos do simples, que ele é formado apenas de uma palavra. Agora eu trago o substantivo composto. Quando a gente fala de composto, a gente já diz que ele é composto por 2 ou mais núcleos, certo? Então esse substantivo aqui ele é formado por mais de uma palavra. E se vocês olharem aí no ambiente em que estão, dentro dos cômodos da casa de vocês também vão ver a presença de vários substantivos compostos. Quando a gente está estudando, a gente nem imagina o contato que a gente tem com essa classe gramatical nos ambientes em que vivemos. E hoje eu trago para vocês observarem a casa de vocês, uma vez que a gente está nesse processo de distanciamento social, ok? Quando eu falo de substantivo composto, que ele é formado por mais de uma palavra, eu trago o exemplo de guarda-roupa, de salva-vidas e estrela do mar. Percebam que aqui ele é formado por mais de uma palavra. Então é por isso que a gente classifica essas palavras como substantivo composto. Professora, e se eu falar beija-flor? Beija-flor também é outro, tá?
E assim, couve-flor, outro exemplo de substantivo composto. E ao longo que você parar para observar, você vai ver como é presente o substantivo na nossa vida e no meio em que vivemos. Os substantivos compostos que não são escritos com hífen, porque eu quero que vocês observem que nesses primeiros exemplos aqui, eu trago exemplos de substantivos, e até o que eu falei, com o uso do hífen. Agora, eu trago 3 exemplos de substantivo composto que não existe a presença do hífen. Gramaticalmente, ele não se escreve com hífen, ok? Aí aqui eu trago pontapé, girassol, vai e vem. Professora, como é que eu vou saber? Observa. Ponta, tá aqui uma palavra, e pé, tá outra. Na junção aí para a gente fazer o substantivo composto, para a gente formar o substantivo composto, melhor falando, ele não, gramaticalmente não é correto na escrita a presença do hífen, mas aqui eu tenho a junção de 2 palavras. E o mesmo ocorre quando eu vou falar aqui de girassol. Observe que até na fala a gente já dá uma pausa e a gente entende ali que tem um processo de 2 palavras. Quando eu falo vai e vem, são 2 palavras. Se houver ou não hífen, mas aqui a gente tem a apresentação de um substantivo composto, porque ele é formado por 2 palavras, certo? Já agora, nesse novo slide, a gente vai ver o seguinte. O substantivo coletivo, e eu queria muito que a gente estivesse junto nessa aula de substantivo, porque vocês adoram dar exemplos de substantivo coletivo, e assim, até as pesquisas que a gente faz, quando a gente passa no dia seguinte, para a gente fazer aquela correção coletiva, e é uma das aulas que vocês adoram participar, né? Eu senti muito quando foi apresentar essa aula no primeiro momento, porque a gente não teve essa interação só, né, pelos meios, né, desse distanciamento, do processo só dos comentários, do e-mail, mas não é a mesma coisa. E a gente vai estar revendo o substantivo coletivo, como nos outros a gente vê a definição e os exemplos, tá? Aqui, substantivo coletivo é aquele que nomeia um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Pode ser seres, quando a gente fala de cardume, a gente está falando de peixes, então são os seres, tá? E quando a gente fala de coisas, a gente está se referindo a objetos. No livro de vocês tem uma série, tem uma tabela com a série de coletivos, de substantivo coletivo. Eu trouxe alguns aqui na aula, mas no livro de vocês também tem alguns, tá? Aí aqui eu trouxe só para vocês relembrarem o que é o substantivo coletivo e alguns deles. Aqui eu trouxe fauna, o coletivo de animais é fauna, o coletivo de grupo de pessoas é plateia, de músicos, o coletivo de músicos é banda, de artistas é elenco e o de várias ilhas é o que a gente chama de arquipélago, certo? Então, esses aqui são alguns exemplos de substantivo coletivo, tá? O livro de vocês traz mais e eu peço também que após a atividade que vai ser agora em seguida, eu vou passar uma atividade também para vocês anotarem no caderno. Essa atividade agora também é para vocês anotarem no caderno, tá? E após essa atividade, aí eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa sobre o substantivo coletivo. Pronto. Aí agora, como eu falei para vocês, a gente já reviu o substantivo, todas as classificações que foi apresentada para a gente. E agora eu trago uma atividade para vocês, que é para vocês escreverem no caderno, tá? Precisando de algum exemplo, alguma ajuda, consulta o livro de vocês, que também tem conteúdo para ajudar vocês. Lembrando que essa aula sozinha vocês não conseguem, a gente precisa da ajuda do livro de vocês, das observações que a gente já fez, lá quando essa aula foi apresentada, lá no início desses encontros virtuais, tá? Eu vou estar lendo aqui as atividades e vou dar aqui só um espaço para que vocês possam anotar e a gente volta. Eu vou estar aqui só lendo para que vocês possam entender o que vocês vão fazer nessa atividade. Aqui eu coloquei, leiam as palavras a seguir. Aí aqui tem um bloco onde eu tenho vários substantivos. Dentro desses substantivos eu tenho aqui, copie as palavras que dão nome aos seres vivos reais. Lembrando que substantivo é a classe que nomeia todos os seres, sendo eles reais e irreais. Então aqui vocês vão anotar o nome de seres vivos reais que estão
neste quadro aqui, tá? Na letra B, eu coloquei para vocês o seguinte: dão nomes a seres não vivos reais, que podem ser lugares, objetos e coisas. Lembrando que os substantivos são seres reais e irreais. Na letra C, eu coloquei o seguinte: dão nomes a seres imaginários. Quando eu falo de imaginários, são aqueles seres que são irreais, ok? Já aqui na letra D, eu coloquei que dão nomes a sentimentos. Quando eu digo que o substantivo ele nomeia todos os seres, sendo eles reais e irreais, eu falo também que ele nomeia os meus sentimentos e os seus sentimentos, ok? Agora eu vou dar uma paradinha só para dar um tempinho para que vocês possam copiar isso aqui. Agora, como vocês observaram, eu passei para vocês todo o conteúdo de atividade que eu quero que vocês façam no caderno. Foi bem pausado, tá? De um slide para o outro. Agora eu só voltei para explicar, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas aí a aula já vai dar lá um pausezinho no vídeo, que dá tempo para vocês copiarem sem problema. Aqui na sequência da atividade segue aquele mesmo raciocínio. São nomes de sensações físicas. A outra letra F eu coloquei que nomeiam ações. Na letra G nomeiam qualidades, características ou defeitos. Então, todos esses tipos tem lá naquele primeiro quadro que vocês vão estar respondendo essas questões. Já nessa nova questão, nesse novo slide aqui, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte. Leia a parlenda agora. A parlenda é como se fosse um pequeno, não chegaria a ser uma estrofe, é como se fosse um pequeno poema, tá? Que diz o seguinte: quem foi a Cotia perdeu a tia, quem foi para Pirapora perdeu a hora, quem foi para Portugal perdeu o lugar, quem foi à roça perdeu a carroça, rico trigo, 1, 2, 3, lá vou eu, Ricardo Azevedo. É só como se fosse um trocadilho, tá? E dessa parlenda aqui, vocês vão responder o seguinte: retire os substantivos comuns do texto, lembrando a diferença de substantivo comum de substantivo simples, tá? Presta bem atenção. Na letra B, com base nessa parlenda, vocês vão responder o seguinte: quantos substantivos próprios contém no texto e quais são? Lembrando que substantivos próprios são aqueles que nomeiam nomes de pessoas, lugares e repartições públicas. E dentro dessa parlenda aqui a gente fala o nome de alguns substantivos próprios, tá? Na letra C eu coloquei: o texto contém alguns substantivos abstratos, tá? Substantivo abstrato, lembra que é aquele que a gente não pode tocar, apenas nós sentimos. Já nesse novo slide, só para estar dando uma explicação para vocês, eu coloquei o seguinte, que é já uma nova questão. Agora, nas duas colunas de substantivo, observe a relação entre as palavras de cada par. A coluna A e a coluna B, tá? Coluna A, gelo, geleira. Na coluna B, prefeito, prefeitura, cruz, cruzamento, espinho, espinheiro, barco, embarcação, terra, soterramento, certo? Nesse novo slide, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte: com base nesses substantivos da coluna A e B, vocês vão responder o seguinte: os substantivos da coluna A classifica-se como os primitivos, que são aqueles que dão origem a novos substantivos. Já os da coluna B são os que chamamos de derivados, que são aqueles que derivam de substantivos já existentes, tá? Aí na primeira alternativa eu coloquei 2 substantivos derivados de vento. Com base naquele mesmo raciocínio vocês vão passando. Na letra B,
eu coloquei os substantivos que deu origem à livraria, livrinho e livreiro. Qual foi o substantivo primitivo que deu origem a esses substantivos derivados? Na letra C eu coloquei um substantivo formado a partir de dirigir. Qual o substantivo aqui que ele é formado a partir da palavra dirigir? Ok? Já no próximo slide, eu trago para vocês a redação. Como vocês sabem, a redação era para ter sido semana passada, mas aí eu estava na conclusão do módulo 4 e como eu avisei na aula de segunda-feira passada, eu estaria deixando o tema, né, a temática da nossa revisão hoje. Essa atividade anterior a esse slide, que eu pedi para que vocês deixassem no caderno, assim como vocês vão deixar a redação, tá? É sobre a revisão de substantivo. E eu não coloquei aqui no slide, mas eu peço para que vocês também pesquisem aí, numa faixa entre 8 a 10 exemplos de substantivos coletivos e acrescentem com mais uma questão, tá? Anota aí, pesquisar substantivos coletivos entre 8 a 10 exemplos. No livro que vocês têm, eu acredito que até o conhecimento prévio que vocês já têm sobre substantivo, vocês respondem isso aí bem facilzinho. Agora, eu vou estar aqui deixando o tema da nossa redação, tá? Que é o seguinte: o papel da internet na comunicação entre as pessoas. É isso mesmo. O papel da internet na comunicação entre as pessoas. Percebe-se que o uso da internet, de algum tempo para cá, já vem influenciando muito na comunicação das pessoas e no comportamento delas. Porém, nesses quase 4 meses que a gente está nesse processo de distanciamento social, a gente pode dizer que a internet ela foi um meio crucial, ela foi um meio que foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui nessa troca e nesse tipo de comunicação, que hoje a gente já pode dizer que a gente já traz um pouco mais de normalidade. Antes não, mas hoje a gente já está quase considerando como o nosso normal, certo? Então é sobre isso, sobre todos os tipos de comunicação por meio da internet. Eu quero que vocês façam uma revisão sobre essa temática. Lembrando que como a minha temática é o papel da internet na comunicação entre as pessoas, eu vou precisar que vocês, dentro da redação de vocês criem o seu título. Muito bem, o título de vocês, porque essa é a minha temática, sobre o que vamos tratar. Agora, o seu título é você que cria, tá? Tem gente que tem o hábito de escrever logo o título depois da redação, tem gente que escreve toda a redação, depois o título, não tem problema, certo? Eu coloquei aqui, né, os três pontos da construção de uma redação ali que a gente viu lá no início do ano na estrutura, que é sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão da redação, para que vocês não esqueçam. A redação de vocês tem que ter no mínimo 20 linhas. Quando eu falo de no mínimo 20 linhas, é dizer que 19 eu não aceito. Mas eu dizer que se você fizer 22, 21 linhas eu aceito. Eu não aceito menor que 20 linhas. Ok? Que é uma dúvida muito frequente de vocês quando eu digo 20 linhas. Professora, eu esqueci, fiz 22. Não tem problema. Certo? Então, menos que 20 linhas não, porque aí eu preciso de 4 parágrafos, de no mínimo 5 linhas, tá bom? Pra gente somar 20. Ok? Então, a temática da redação dessa semana, na nossa 11ª aula, é o papel da internet na comunicação entre as pessoas. Quinta-feira a gente tem o nosso encontro à tarde, às 16 horas, tá? Tá aqui o meu e-mail, prisma.jamilxavier@gmail.com. A gente tem atividade no livro hoje, a gente reviu um pouquinho sobre substantivo, temos essa redação e mais a pesquisa sobre substantivo coletivo. E esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês, para a nossa aula de hoje, ok? E até breve.